Babolar. We are professional YouTubers. Hello everyone, welcome back to this second episode of Dubaiano's studio. My name is Willo. E meu nome é Guto Cardoso. Fala, pessoal. And today we're gonna be working on something different towards the music side. And we're gonna show you how we set up the microphones here in the studio. É isso aí. No episódio anterior a gente falou um pouco de como que a gente faz as nossas produções de vídeos, materiais que a gente usa. E hoje a gente vai ficar um pouco mais focado aqui em como que a gente monta esse set aqui que vocês estão vendo. Como a gente pensa na posição dos microfones, enfim, tudo, até a posição de cada peça de bateria. Vocês vão gostar do conteúdo. To be honest, here in the studio, last time that we record live drums was like a year and a half ago. So it was a challenge for us to go back and plug it all. E descobrir as entradas, descobrir os cabos, tudo. I think this is gonna go for two episodes. A gente vai ter que dividir, porque senão vai ficar muito longo. And before we go there, please don't forget to subscribe. Hit the bell to get notifications in all the upcoming videos that we're gonna have. Give us your likes. Sim, always. And leave your comments down below if you have any questions for us. É isso aí, pessoal. Vamos lá? Vamos lá. Bom, galera, tudo pronto agora para começar. A gente vai começar a montar a bateria desde o começo, desde os primeiros passos. Então, vamos lá com a gente que a gente vai começar a mexer o doce. A crazy setup. É isso aí. Nobody's been touching the set for a year and a half. It's a complete mess, or not, Guto? Gente, vai dar trabalho isso aqui. Faz um tempo que o pessoal que a gente não grava alguma coisa bacana e alguma coisa com tantos canais. Então... We are too digital lately. Exatamente. Para gravar a bateria... Today we are taking the time to plug everything again. The time stops here. So what you doing, Guto? Trabalho pesado que tem que ser feito. Antes da gente começar a colocar os microfones, a gente tem que separar todos os cabos, organizar eles, as entradas. Então é um trabalhinho de formiguinha, mas tem que ser feito. Alright, what we're gonna do is find out the whole routine here. Bom, o primeiro passo é a gente montar a bateria do jeito que ela é, as peças da bateria. Os tons, na verdade, já estão com os microfones, então já fica uma coisa um pouco mais prática. Esse plug é muito bom para isso. A gente não precisa posicionar mais um tripé, ter mais um espaço sendo usado, então é ótimo para isso. Okay, now we are ready to place those microphones. We don't have majors in sound engineering, but along the way I learned a couple of tricks along with all the skills that Guto has too. First, what they always told me is keep the rule of 2 fingers where you're gonna put your microphone for the snare and for the hi-hat. And 3 fingers for your microphones that are going to be placed above the tones. Mm-hmm. We have another mic here that we haven't showed, this one. This one is going to be inside the kick, but if you use only this one, they always say it sounds like a basketball, right? That's why you use this other one to take the ambience. This is more for the attack of the kick, doesn't have to go all the way in. Yeah, the idea of this one is just to be right outside. First, place the microphones for the tones, and from there we go to the overheads. So this is a cardioid mic. De microfone cardioide. Microphone cardioide, right? But this is only focused on one side. The idea, as I'm telling you, is to keep it like 3 fingers from the tom itself. Also depends on the drummers, no? E isso também tem que levar em conta, pessoal, que a organização da bateria não só depende do baterista, mas tem muito baterista que também é produtor. So depends. If your fingers are chubbier, then it's gonna be farther. Galera, essa configuração de colocar só um microfone na caixa, ele normalmente é usado ao vivo.
Some engineers there, they like to put the two microphones in the snare, right? One on top and the other one at the bottom. We're just gonna use one, which is going to be on top of the snare. For the snare, we're going to use the SM57. And the idea is that the capsule is pointing right in the middle of the snare to get all the richness. So that's why if you are behind the mic, kind of find that place, right? Depende muito do estilo que você vai gravar, né? Aqui, como a gente praticamente vai gravar qualquer tipo de estilo, então a gente vai variando sempre de acordo com o estilo que a gente vai fazer a nossa produção. Alright, so we're gonna place now the microphone for the hi-hat. Tem alguns produtores que gostam de usar microfone duro, microfone que não seja condensador para gravar chimbal. Eu sei que o Raí, por exemplo, é uma dessas pessoas. Ele adora usar o 7B, que tanto o pessoal usa para voz, eu já vi ele usar no chimbal. Quando a cápsula é dura, você pode, de repente, até aproximar mais, né? Agora, dependendo da cápsula, dependendo da sensibilidade do microfone, não é legal também estar tão próximo. Not directly to the bell, not in the edge of the hi-hats, kind of towards the middle, keeping the rule of the 3 fingers, facing the bell. Alright? Keep in mind that they're gonna be opening and closing the hi-hat, so you have to give that space, right? Mm-hmm. Let's do the kick. Let's place these microphones. So we have these 2 microphones for capture all the sound from the kick. This one is going to be inside. Drummers, they like to put pillows, they like to put something there, right? No Brasil é muito comum a gente colocar não só toalha, mas colocar espuma. I brought my towel today and I put it here. Really? No towel for tomorrow. I'm gonna put my towel here. We have foam here. Okay. We have the jacket of Guto here also. We're gonna place this one facing up, kind of in the middle of the kick. And this one, if you don't have that microphone inside, well, probably you wanna try to capture some deeper sound, and they want to go put this microphone all the way in. Here is better, you know. And even if the attack is too fast and too rough, you can put it farther, you know. Quando a gente começar a realmente sentir o som, se tiver que mudar alguma posição de microfone, ajustar alguma coisa para ter um som diferente ou até um som melhor. Now, the secret sauce. Overheads. It's not only overheads, but it's more like an ambient sound, right? Mm-hmm. And if the snare is the strongest piece, and if you don't have balance, and then you're gonna have problems with phasing. That means this microphone can be bouncing and it's gonna be late. So we have to place these little things based in the placement of the snare. Just think about your stick, 3 times the stick, right? Kind of. Just to give you a more precise measurement, you know. And right here is where we're gonna place this overhead. Mirando a caixa. Some engineers that like to put the microphones behind the drums. Ya vamos para allá, Guto, por favor, por favor. So now the idea to place the other overhead is to have it pretty much at the same distance of this microphone. So if I measure it like this, or if you take a cable right from the middle of the snare, so the next one has to be the same distance in the opposite. So if you pay attention, this one has to be lower, this microphone, right? Because this one is closer to the snare and it's gonna be louder. So we're gonna place the other one here. And some engineers, that they like to place it here, so you're gonna have more sound from this side of drums. Yeah. Agora o próximo passo é conectar essa galera aqui. A gente tem 2 opções para organizar os cabos. A primeira opção seria você puxar o cabo do microfone da peça da bateria, deixar ele esticado, bonitinho no chão e fazer aqueles rolos, enrolar daquele jeito, perto da medusa. O problema nosso aqui é que a medusa tá ali, então ela tá muito perto da bateria. Então a gente tem que... A segunda opção, que é a segunda opção que eu uso, é a gente enrolar esse cabo que está saindo, por exemplo, do surdo, do tom, enrolar ele embaixo da peça e esticar só a distância suficiente até a medusa. Assim não vai ficar aquela bagunça de cabo que
muitos estúdios, e todo mundo sabe que muitos estúdios inevitavelmente fica desse jeito bagunçado. So that's it, guys. This is the end of this first section of this video, because we're gonna have another edition where we're gonna show you how we're gonna plug all of this inside of Logic. É isso aí, pessoal. Como ele mesmo falou, e como a gente falou no começo do vídeo, ia ficar muito grande. Então a gente dividiu em etapas. A primeira etapa vai ser a microfonação da bateria, como vocês puderam ver. Toda essa bagunça que foi organizar tudo isso daqui. E a segunda parte do vídeo vai ser dentro do Logic, dentro do software, que a gente vai mostrar para vocês endereçamento, até mesmo correção de posição de microfone, enfim. Então, fiquem ligados aí. So stay tuned, because we're gonna release this one pretty soon, and we're gonna show you all that we are doing inside of Logic, as Guto said. And before we go, once again, don't forget to subscribe, give us your likes, your comments down below, and I hope to see you in the next one. Thank you very much. Valeu, galera!